E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos trabalhar o balanceamento das reações químicas. Na nossa animação, vamos estar visualizando as equações químicas e, através das equações das reações químicas, vamos tentar encontrar os coeficientes estequiométricos. Retomando todos esses conceitos de reação química, de balanceamento, de equação química. O primeiro, a reação química constitui um fenômeno químico, que é aquele que ocorre com a alteração da natureza do material. Todo fenômeno químico, toda reação química, ela é representada graficamente através de uma equação química. Então, a equação química é a representação gráfica da reação química. Vamos lá, vamos observar aqui. Eu tenho uma síntese da amônia. A síntese da amônia seria o fenômeno químico. Esse fenômeno químico, essa reação química, ela pode ser escrita de que forma? Eu vou ter o nitrogênio mais o hidrogênio, né? Primeiro membro da equação química, ele é dividido através de uma seta, e eu tenho o segundo membro da reação, né, na equação química, que são os produtos. No início eu tenho um reagente, no final eu vou ter os produtos da reação química. A forma de escrever, eu vou ter a equação química. Então vamos observar. Onde eu tenho o zero aqui, nesse local, eu vou adicionar o que eu chamo de coeficiente estequiométrico. O coeficiente estequiométrico é o número no qual nós vamos estar multiplicando a substância, a quantidade de átomos da substância, de forma a igualar essas quantidades de reagente e produto. Na lei de Lavoisier, a quantidade de átomos que eu tenho no início da reação, ela tem que condizer com a quantidade de átomos no final da reação química. Então, pegando esse gancho, que é muito utilizado na hora de trabalhar o balanceamento pelo método das tentativas, vamos aí verificar, observar essas quantidades de forma tal que nós vamos procurar números para multiplicar entre esses átomos, de forma que, ao final, nós vamos igualar essas quantidades de reagente e produto. Então, resumindo de forma bem mais simples, a quantidade de nitrogênio que eu tenho no início, eu vou ter que ter aqui no final. Aqui tem 2, no final vai ter que ter a mesma quantidade. Quantidade de hidrogênio que eu tenho no início da reação, eu vou ter que ter no final da reação. Aqui tem 2, aqui tem 3, essa quantidade está igual? Não está igual. Então, eu vou procurar números que eu vou estar multiplicando aqui e aqui, de forma tal que eu vou conseguir igualar essas quantidades. Eu vou utilizar uma ferramentazinha para visualizar melhor. Vamos estar utilizando a nossa balança, quantidade de nitrogênio. Os átomos de nitrogênio aqui, no início, tem que ser igual ao final na reação. Então, olha só. Se você tem 2 no início e no final tem 0, você observa que eu já não tenho a igualdade. Então, o que eu tenho no início, eu vou ter que ter no final. Se aqui no início tem 2 nitrogênio, no final eu tenho que ter 2. Olha só, essa quantidade, ela igualou. Eu consegui igualar aqui, quantidade dos nitrogênio do início com o final. Esse 2 multiplica o nitrogênio e multiplica também o hidrogênio. Então, aqui está beleza. Igualou essas quantidades. Porém, os hidrogênio. Tem quantos hidrogênio aqui? Tem 6. Olha só. Olha a quantidade aqui de hidrogênio. 6 hidrogênio. No final, no início tem que ter a mesma quantidade. No início tem que ter 6 também. Só tem aqui, 2. 2. Precisa de quanto? De 6.
Se eu multiplicar por 2, vou ter 4. Não está igual. Eu tenho que multiplicar por quanto? Por 3, ó. Por 3 deu 6 hidrogênio, 6 hidrogênio. 2 nitrogênio e 2 nitrogênio. Essa equação está balanceada agora. A quantidade dos nitrogênio que eu tenho no início, eu tenho no final. Quantidade de hidrogênio que eu tenho no início, eu tenho no final da reação química. Que tipo de reação é essa? Como eu posso classificar essa reação? Ela é uma reação de síntese. As reações de adição. Eu tenho duas substâncias. Eu misturei essas duas substâncias, nitrogênio e hidrogênio, e formei apenas uma substância. Reação de adição. Ok, pessoal? Esse foi o primeiro exemplo que nós estamos estudando. E vamos dar continuidade, fazendo outras reações, verificando outras reações. Eu vou colocar aqui uma hidrólise, né? É a decomposição da água, utilizando a mesma ferramenta. Tem uma balança aqui, ó, com hidrogênio, com oxigênio. As quantidades de hidrogênio que eu tenho no início, eu vou ter que ter no final da minha reação química. Quantidade de oxigênio que eu tenho no início, eu vou ter que ter também no final. A água, hidrólise, eu vou romper isso aqui, ó. Eu vou quebrar essa molécula, decompondo ela em hidrogênio e oxigênio. Aqui vai ser a minha equação química. A água se decompondo em hidrogênio e oxigênio. Eu vou procurar os coeficientes estequiométricos de tal forma que eu vou igualar essas quantidades de hidrogênio com oxigênio. Vamos lá, prestem atenção e vamos acompanhar esse nosso segundo exemplo. Eu vou colocar aqui, né, 1. Colocar 1 e vou colocar 1. Só para a gente observar. Coeficiente 1 tem quantos hidrogênio? 2 hidrogênio. Aqui tem 2 hidrogênio. Estaria tudo igual. É um método das tentativas. Eu vou procurar o coeficiente que eu vou multiplicar e está igualando a essas quantidades. E aqui eu teria 2. Só que aqui eu só tenho 1. Né? Qual o número que eu vou estar multiplicando? Qual o coeficiente que eu vou estar buscando para que eu possa estar igualando essas quantidades? Vamos ver o 2. Coloca 2 aqui. Se eu colocar 2 aqui, eu vou igualar esse oxigênio. 2 oxigênio. E agora aqui eu também tenho 2 oxigênio. Consegui igualar a quantidade de oxigênio do início com o final. Olha os átomos de oxigênio, como é que fica. 2 no início, eu tenho 2 oxigênio no final. A molécula de água. Tem quantas moléculas de água? 2 moléculas de água. Formou uma moléculazinha de hidrogênio e uma de oxigênio. Porém, quando eu vou observar as quantidades, tem quantos hidrogênio? 4. No final só tem 2. Eu tenho que ter quantos no final também? Eu também tenho que ter 4. Vou multiplicar por 2. Agora sim, eu tenho 4 hidrogênio no início e 4 hidrogênio no final. 2 oxigênio no início e 2 oxigênio no final. Eu encontrei o número no qual eu estou multiplicando. O 2 multiplica o hidrogênio, 4 hidrogênio, e o 2 multiplica o oxigênio. Esse coeficiente ele multiplica a quantidade de átomos na molécula, tanto hidrogênio como oxigênio. Aqui, 4 e aqui 2.
Eu tenho aí então a minha reação balanceada, eu consegui encontrar os coeficientes estequiométricos, buscando, observando qual o número que eu iria multiplicar, de forma que eu vou estar igualando essas quantidades. Essa é a ideia que vocês têm que ter na hora de procurar balancear pelo método das tentativas. Vão observar, né, os coeficientes, a quantidade de átomos no início, no final, vão multiplicando de forma tal que vocês vão conseguir aí tá igualando essas quantidades. A hidrólise é uma reação de decomposição. Eu vou classificar essa reação como reação de decomposição. A água se decompõe em hidrogênio e oxigênio. Quantas moléculas de água? 2 moléculas de água. Vai produzir 2 moléculas de hidrogênio e 1 molécula de oxigênio. Vamos para o próximo exemplo. Nosso próximo exemplo é a queima do metano. O que é o metano? O metano é um hidrocarboneto. É um composto orgânico classificado como hidrocarboneto, onde eu vou ter o átomo de carbono ligado a 4 hidrogênio. Ele vai reagir com quem? Com o oxigênio. E produzindo o quê? Gás carbônico e água. É uma reação de combustão. As reações de combustão, né, vai envolver o oxigênio produzindo gás carbônico e água. As quantidades que eu tenho no início, eu tenho que ter no final da reação. Método das tentativas. Observe, eu vou procurar os coeficientes de tal forma que eu vou estar igualando essas quantidades. Vamos observar aqui. Só para efeito de visualização, eu vou colocar os coeficientes como 1 aqui, ó, só para a gente visualizar, né, como que ficaria essas quantidades. Colocando 1. Observem aí. Quantidade de carbonozinho, ó, estaria excelente, estaria tudo certo. Quantidade de hidrogênio não bate. Quantidade de oxigênio, tem 2 no início, no final tem 3. Também não bate. Vocês vão observando, né, o que está igual e o que não está igual. O hidrogênio não bate. Aqui tem 4, aqui tem 2. Aqui tem quanto? Oxigênio tem 2 e aqui tem 3. Então, qual o número que nós vamos estar multiplicando? Visualizando, observando. Onde seria mais fácil eu fazer a multiplicação de forma tal que eu possa igualar essas quantidades. Vamos observar primeiro aqui em relação ao hidrogênio. No início tem 4. No final só tem 2. Vamos multiplicar aqui o hidrogênio por 2. Quanto que ficou? Quando eu multipliquei o hidrogênio aqui por 2, olha só, ficou 4 hidrogênio. E aqui 4 hidrogênio. Já, ó, consegui igualar. O que ainda está diferente? O oxigênio. No final eu tenho 4 oxigênio. No início tem quantos? Só 2. Eu vou multiplicar aqui por quanto? 2. Olha só, eu consegui balancear a equação química apenas com essas observações. Coloquei o 2, igualou, coloquei o 2 aqui, igualou, multipliquei. Minha reação agora ela apresenta a mesma quantidade que eu tenho de reagente, quantidade de átomos que eu tenho nos reagentes, eu vou ter nos produtos da reação. CH4 mais oxigênio formando gás carbônico e água. Um carbono.
Quantos hidrogênio? Professor, aqui tem 4. No início da reação. O que tem no início tem que ter no final. No final tem quanto? 4 também. 4 no início, 4 no final. Quantos oxigênio eu tenho no início? 4. No final? 2. Ó, o 2 multiplica aqui. Aqui é como se tivesse 1. Quando não aparece nada, é como se tivesse 1. 2 mais 2. 2 mais 2, 4. Reagente, produtos. Os produtos da reação. Aqui eu tenho reagentes. A quantidade de reagente tem que ser igual à quantidade de produto na reação química. Então, assim, finalizando. Então, pessoal, finalizando nossa aula, vimos aí basicamente 3 reações químicas. Uma de adição, uma de decomposição e uma de combustão. Pessoal, finalizando, basicamente, a gente estudou aqui o balanceamento de 3 reações. Uma de adição, síntese da amônia, uma de decomposição, a hidrólise da água, e finalizamos com uma reação de combustão, a queima do metano. Eu espero ter colaborado. Revejam o vídeo, vão observando os coeficientes estequiométricos, como foi que eu fui multiplicando, fazendo essa observação, e com certeza vocês vão conseguir aí acompanhar. E qualquer dúvida, deixe os comentários lá na plataforma para que a gente possa estar resolvendo posteriormente. Galera, um abraço e até a próxima!